bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudos com o Reverendo Davidson sobre a teologia da adoração. E hoje a gente está ainda, vamos aprofundar um pouco mais, né, a respeito daquilo que temos estudado, né, sobre as canções que nós entoamos. Bom, mas eu não posso falar muito. Por quê? Porque o meu papel aqui é só ser intermediador. Quem vai falar, quem vai nos ensinar é o reverendo Davis. Então, nós vamos orar nesse momento e logo depois da oração já vou convidar o reverendo Davidson para estar aqui. Oremos então. Deus, obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aprendendo com o teu servo, o reverendo Davis, um pouco mais sobre a tua palavra, verdade, Senhor, que se aplica no nosso dia a dia. Mais uma vez eu te peço que o Senhor esteja usando o teu servo com unção, com graça e com sabedoria. Também eu te peço em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros retornando, alguns indo para realizar alguma atividade nesse dia, seja de ordem, médica, seja lá qual for a ordem, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja livrando-os de todo o mal. Os estudantes, que o Senhor também esteja guardando, Senhor, e que seja um dia, um momento onde a sua bênção, Senhor, não apenas os alcance, mas que eles reconheçam, que nós reconheçamos e que possamos dar graças a Ti. E diante desse estudo, queremos pedir que o Senhor fale mais uma vez conosco, através do Teu servo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pastor Aderson, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo. E você, como é que você está? Graças a Deus estamos bem, né? Lidando aqui com o dia a dia, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado a gente, né? Jóia, jóia. E como é que tá o clima aí? Tá sol, tá chuva? Aqui tá o Tá solzinho. sol, tá sol. Ontem deu uma ventania enorme aqui no Rio, né? Mas Hum. fora alguns transtornos menores, tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, Reverendo Davis, eu vou sair de fininho, porque o propósito hoje é você ser instrumento de Deus, né, para nos abençoar. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Aderson, né? É sempre bom estar com vocês aqui, né? Falando um pouco sobre aquilo que o Senhor tem a nos mostrar, né? Como sempre, a gente começa aqui falando um pouco sobre literatura. Esse aqui é o site da Wiclap, o meu perfil lá, e aqui você consegue encontrar todos os meus livros, não é? A um preço especial, um preço muito bom, e você consegue ter acesso a tudo que eu tenho produzido ao longo, né, da minha caminhada, do meu ministério, da minha vida. Então, desde esse texto aqui, Vitória, Desafios da Vida, que é um estudo bíblico muito específico, né, sobre vitória, a ética do casamento judaico, que é a minha monografia de mestrado, até outras obras aqui, como O Cheiro das Águas, o livro devocional, A Semente e a Palavra para pregações narrativas. Aí tem aqui, ó, o Salmo 23, muito conhecido, né, de todos nós. Temos também aqui Guardadas pelo Amor, o Salmo 91 comentado. E eu quero chamar a atenção sua para esse livro aqui, ó, Além do Sofrimento. A gente vai falar um pouco sobre o tema tratado aqui no meu comentário do livro de Jó. O tema de hoje, né, da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ó, chama a sua atenção para esse livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó, né? É um livro que eu já fiz, inclusive, com o pastor Aderson. Eu já fiz aqui uma série de lives, né, de aulas sobre esse livro. Está entrando no ar agora, né, lá no meu canal do YouTube. E olha, tem sido uma benção, né? Muita gente falando bem, muita gente querendo esse livro. E você pode adquiri-lo aqui no site da Wiclap.
né, um valor que pode realmente trazer sobre você e sobre a sua vida um conhecimento muito amplo sobre esse tema do sofrimento, tudo baseado no livro de Jó, tá? Então, eu recomendo que você esteja conhecendo mais esse meu livro aqui. Aí tem também Busca da Intimidade Perdida, Eu Só Quero Melhorar Logo para Enfermidades, Em Tua Presença, o Salmo 139 comentado, Grupos de Comunhão, é um livro para revitalização de igreja, O Guia Definitivo da Pregação Expositiva, Storytelling para pregações narrativas, né? Mais um livro de pregação narrativa. E, por fim, eu quero também chamar sua atenção para esse livro aqui, ó, Esther, A Providência Divina contra o Antissemitismo. Tem também outro livro, né, O Aparato Crítico de Esther, mas eu quero chamar sua atenção para esse livro aqui, Esther, A Providência Divina contra o Antissemitismo. É o grande lançamento de agora, o maior lançamento desse ano, tá? É um trabalho que eu estive comentando todos os capítulos do livro de Esther, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico, da cultura, da história, à luz de curiosidades também, né? Muita coisa boa aqui. Você vai entender Esther como nunca entendeu antes. Você vai, de fato, compreender o que diz a mensagem do livro de Esther, por que que Deus, o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Enfim, o nome de Deus não aparece, mas o Deus propriamente aparece. Tudo no livro de Esther, né? Então, graças a Deus, é um livro maravilhoso, dividido em 3 partes, com quase 400 páginas, não é? Você realmente vai compreender o livro de Esther como nunca antes. E tudo à luz do antissemitismo, que tem sido, infelizmente, né, tem sido um momento, assim, de muito crescimento do antissemitismo no mundo, também aqui no Brasil. Então, é muito importante você entender a história do antissemitismo, como que você pode combater o antissemitismo aqui no nosso país, né? Entender o que é, como aconteceu, e a gente consegue trabalhar, inclusive, no meio evangélico, porque sim, existe também antissemitismo no meio gospel. E é bom você conhecer para poder evitar, para poder lutar contra isso, né? Então, aqui, Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo, livro que está à sua disposição aqui no site da Wiclap, onde você consegue achar todos os meus livros, tá bom? É só entrar no site da Wiclap, digitar aqui o meu nome, Davidson Bignon, e você, então, vai poder achar todos os meus livros. Caso você queira, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 585402. Eu mando para você esse link diretamente, mando para você também links e informações sobre livros gratuitos, sobre cursos gratuitos, enfim, para você poder ter acesso a tudo que eu tenho produzido, tá bom? Espero que tenha sido de interesse seu e que Deus abençoe, né, a sua vida diante de todo essa produção, né, para que você possa realmente conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Foi para isso que Deus me chamou. É para isso que eu tenho atuado desde a minha conversão, né, e do meu preparo no seminário aos 15 anos de idade, quando eu fui chamado, e depois aos 21 eu entrei para estudar no seminário. Desde então eu tenho me dedicado aos estudos da palavra de Deus, tá bom? Muito bem, vamos agora tratar do nosso tema. Nós ainda estamos aquele material transversal, falando sobre a análise teológica de alguns cânticos, alguns louvores, e nós estamos ainda nos cânticos do mainstream, né? Das músicas do mainstream. E hoje vamos começar falando aqui daquele louvor conhecido da Cassiane, Com Muito Louvor. Sim, tem dificuldades ali. Lembre-se de que o nosso objetivo
não é produzir cancelamento, seja de músicas, seja de cantores, grupos, enfim, né, nada disso. Nosso objetivo não é cancelar ninguém, nosso objetivo não é produzir nenhuma confusão ou debate, sem sentido na igreja ou na internet, nada disso, né. O nosso objetivo é apontar algumas dificuldades teológicas que a gente percebeu em alguns louvores, tá. E hoje vamos falar um pouco aqui sobre o louvor com muito louvor, né, da Cassiane. Bom, nós temos alguns problemas identificados. Nós temos alguns problemas que foram identificados. Você conhece bem esse louvor, né? É aquele com muito louvor, né, da Cassiane. Bom, o primeiro problema é a afirmação absolutista sobre resposta a orações. De verdade, aqui a gente já começa a tratar sobre o livro de Jó, por isso que eu fiz questão de dar destaque ao livro de Jó, lá na parte inicial da nossa aula de hoje, né? Falando sobre o meu comentário do livro de Jó. Por quê? Porque quando ela afirma, né, quando o autor da canção, né, o compositor, afirma que nunca viu um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, a gente já vê aqui um problema sério bíblico, né? Porque isso ignora exemplos bíblicos como o de Jó, que nós conhecemos bem, que, sendo justo, sofreu profundamente sem resposta imediata. Aí você pode ver aqui o texto de Jó, capítulos 1, o versículo 8, e 42, versículo 5. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos abrir aqui na versão Nova Almeida atualizada e vamos ver aqui primeiro Jó 1:8, né, que diz: "E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal." Então Jó era um homem justo. E Deus está chamando a atenção aqui de Satanás para a vida de Jó, em toda aquela circunstância, né, de servir a Deus, de estar sendo justo perante o Senhor, mas e o sofrimento que ele enfrentou? E ele não recebeu resposta, mesmo depois, quando ele recebeu a restituição em dobro de tudo que ele tinha antes, ainda assim, ele não soube a resposta do porquê dos seus sofrimentos. Ele morreu, na verdade, sem saber essa resposta. Então, veja que situação, né? Uma afirmação descuidada do louvor e ela não tem assim muito respaldo na Bíblia, né? E você vê o quanto esse louvor pode levar você a entender que Deus trabalha de um jeito, enquanto na verdade Deus é soberano e não está preso a trabalhar do jeito que a gente acha que ele tem que trabalhar, né? Veja ainda aqui, Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então você veja que tudo tem um propósito. Mesmo no final da sua vida, Jó percebeu que o seu conhecimento de Deus, ainda que ele fosse justo, reto, né, temente a Deus, mas o seu conhecimento de Deus era limitado. E todo o seu sofrimento serviu para, de fato, ele conhecer Deus com mais profundidade. Então, essa primeira frase, logo, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, essa primeira frase, logo aqui, ela já traz um problema bíblico, né, bastante sério. Como que a gente pode entender, então, biblicamente, né? Não há garantia de que todos os justos receberão resposta imediata. O apóstolo Paulo também foi deixado sem resposta em sua oração, e ele, de fato, ficou no sofrimento. Vamos dar uma olhadinha lá? Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Um texto aqui que Paulo é um texto conhecido nosso, né?
quando Paulo diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui ele se refere ao seu espinho na carne, que não sabemos se era uma doença, uma mulher que o perturbava, se era alguma dificuldade pessoal, enfim, né? Alguma luta Paulo estava enfrentando, e não sabemos exatamente qual, ou até várias lutas também, pode ser também, né? Mas aqui se refere a citar o espinho na carne, que ele causava sofrimento diário, né? E no versículo 8 ele diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, versículo 9: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tipo, à vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então você percebe que Paulo é um exemplo de alguém que era justo, pediu a Deus que o livrasse de problemas na sua vida, né, desse tal espinho na carne, mas a resposta de Deus, clara e direta, é de que ele não receberia o alívio naquele momento da sua dor, entende? Então, assim, Paulo até percebeu o motivo pelo qual Deus não permitiu, mas não recebeu alívio, ele continuou no sofrimento, entende? Jó não recebeu resposta e depois de um tempo o sofrimento passou. Mas e Paulo continuou sofrendo mesmo tendo resposta. Então, essa é uma frase, no mínimo, uma frase exagerada, uma frase feita para fazer sucesso no louvor, né? Porque frases desse tipo trazem engajamento no louvor, nas redes sociais, enfim, né? Vende bastante música na Spotify, enfim. Então, é muito importante a gente perceber que essa não é uma frase bíblica. Ela contraria a Bíblia, tá bom? Essa é a primeira frase problemática identificada aqui no louvor da Cassiane, né? O cântico dela com muito louvor, que é muito sucesso e ainda hoje é cantado em muitos lugares, tá? Muito tocado também em muitas rádios e buscado bastante nos streamers, né? De música. Outra frase também problemática, tem outra frase, ó. A teologia da prosperidade é a vitória automática, também é dita aqui, ó. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E também outra frase, né? Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, essa é uma frase triunfalista da teologia da prosperidade, muito identificada com a teologia da prosperidade. São afirmações que são bastante controversas quando você vai olhar do ponto de vista da Bíblia, né? Então, olha só, essa linguagem pode criar uma expectativa de vitória imediata e também uma vitória material, né, imediata, típica da teologia da prosperidade, que as igrejas sérias, né, combatem todas as heresias, os exageros, os erros teológicos da teologia da prosperidade. Igrejas sérias que têm compromisso com a palavra de Deus não enveredam pelos caminhos da teologia da prosperidade. E frases como essas induzem ao erro, induzem a pessoa a achar que a teologia da prosperidade ela tem a base bíblica, enquanto na verdade não tem. Então veja só a correção bíblica que a gente precisa buscar, né? A Bíblia declara que o justo também sofre. Veja aqui o que diz nessas duas passagens aqui, ó. Temos aqui primeiro o Salmo 23, versículo 4, que nós conhecemos bem, né? O Salmo 23 que eu trabalhei bastante no meu livro, as revelações originais do Salmo 23. Veja o que diz aqui o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, sim, aqui essa ovelha é exemplificada aqui, ou tipificada, né? Mostrando que nós somos os servos do Senhor e guiados por Ele,
Mesmo a ovelha guiada pelo Senhor passa, por vezes, pelo vale da sombra da morte. Então ali há sofrimento, ali há dúvida, ali há dores, não é? Então, sim, o justo enfrenta o sofrimento. O justo também sofre, mesmo servo de Deus. E outro texto é Isaías 41, versículo 10, quando Deus diz, né: "Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça." Então perceba aqui que também esse texto de Isaías 41 fala para gente do amor de Deus, do cuidado de Deus e da força que ele nos dá diante do sofrimento, diante das dores. Então veja que esses dois textos do Salmo 23 e Isaías 41 mostram para a gente e nos lembram, né, da presença de Deus mesmo enfrentando o sofrimento, e não promessa de vitória isenta de dores, não é? Então veja dois exemplos aqui, aliás três, né, porque são duas frases aqui nesse mesmo problema aqui da teologia da prosperidade e a vitória triunfalista, né? Levando em conta aquele meu livro também, que eu fiz o estudo extenso ali sobre a vitória à luz da Bíblia. Então, em momento algum, a Bíblia ensina a vitória a qualquer custo, por qualquer meio, não é? Ou então essa visão triunfalista de que Deus é quase que obrigado a nos dar vitória em tudo, não é? Não é assim que funciona, tá? Então, vamos lá para o resumo teológico até agora desse louvor, né? A música, ainda que bem intencionada, essa música da Cassiana, né, com muito louvor, transmite uma visão triunfalista que omite o valor do sofrimento. O valor aqui, no sentido de que o sofrimento pode ser usado por Deus e constantemente ele é, para nos ensinar alguma coisa, para nos dar valores, não é? Valores cristãos, da fé, da paciência, da gente tirar o foco de nós mesmos e passarmos a olhar o reino de Deus em primeiro lugar, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Eu não estou aqui glorificando o sofrimento, mas eu estou dizendo aqui que o sofrimento ele constantemente é usado por Deus para trazer algum tipo de ensinamento, por mais que seja duro, por mais que seja ruim o sofrimento. Ninguém aqui está dizendo que sofrer é coisa boa, não é? Muito pelo contrário, sofrer é ruim. Mas o que estamos dizendo aqui é que mesmo no sofrimento, mesmo que Deus permita o sofrimento para nos trazer algum tipo de valor, algum tipo de ensinamento, alguma disciplina espiritual que precisamos começar a exercitar, algum nível de resposta Deus vai nos dar. E o sofrimento pode ser também um tipo de resposta, entendeu? E, e convenhamos, né? Sempre entendemos que o sofrimento ele é também passageiro. Então, não desperdice o valor do sofrimento, não fique apenas com essa visão triunfalista de que Deus é obrigado a te abençoar e te livrar imediatamente de qualquer sofrimento. Não é assim que a vida cristã funciona. E essa não é uma perspectiva bíblica, entendeu? A Escritura afirma que sofrimentos são reais e muitas vezes na ausência de aparente resposta de Deus, mas nele, em Deus, daí encontramos consolo e esperança, tá bom? Ainda que Deus permita o sofrimento por um tempo na sua vida, você pode ter certeza que Ele está ao seu lado, Ele está te abençoando, tá bom? Outra música que também vamos tratar hoje aqui, outro louvor do mainstream, que é muito conhecida também, muito cantada, é a Restitui, do Ministério Apacentar da Sácer, né? Então, novamente, não queremos cancelar a música, o louvor, o ministério, o grupo, né, o cantor da Sácer. A gente não quer cancelar ninguém, não quer criar problema com ninguém. A gente só está apontando algumas inconsistências bíblico-teológicas, tá bom? Para você que é líder de igreja, pastor, né?
para que você esteja verificando se vale a pena continuar cantando no louvor da sua igreja ou não. O critério é seu, a decisão é sua, tá? Meu papel aqui é apenas apontar o que a gente percebeu em termos de erros teológicos, tá? Então, restitui tem problemas também. Quais são eles, né, que nós identificamos? Primeiro, temos aqui o imperativo ao Senhor para restituir o que é meu. Imperativo, ou seja, é uma ordem que se dá, né? O imperativo é uma ordem. É como se nós estivéssemos, de fato, né, usando aqui a linguagem imperativa para dar uma ordem para Deus. Olha só, restitui, né, com uma exclamação ainda. Aqui está o imperativo. Eu quero de volta o que é meu. Não é? Veja só, né, a frase imperativa como ela é. Em outras palavras, você é até um gracejo que a gente faz, né? Primeiro, o cantor cantava assim, né? Em um louvor ele canta assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Então ele abriu mão. Aí depois ele se arrependeu e cantou: restitui, eu quero de volta o que é meu. Então, ele tem que decidir, ou ele abre mão, ou ele abriu mão para Deus, né, para poder servir a Deus, ou ele quer restituição, os 2 não dá, né. Enfim, é claro que isso é gracejo, né, não é essa a ideia, porque são 2 louvores diferentes, né. No louvor ele fala que abre mão, tranquilo, né, biblicamente está correto. Agora esse aqui quando ele fala: "Restitui, eu quero de volta o que é meu", essa frase é uma frase imperativa, e é dirigida ao Senhor, não é. Não é uma frase dirigida ao diabo ou outra pessoa, é dirigida ao Senhor. Então, a coisa complica nesse ponto, né? Porque ele está dando ordens para Deus. É típico também da teologia da prosperidade, não é? Ficar dando ordens para Deus, ficar dando ordens como se ele fosse criar a realidade, porque ele está dando ordens com palavras, né? Aqui, ó, a letra pode soar como se estivéssemos ordenando a Deus cumprir nossos desejos, evocando uma perspectiva de mando sobre o Criador. É a questão do imperativo, né? Aplicado a Deus. A correção bíblica: devemos orar com humildade e submissão à vontade divina, como Jesus ensinou, né? Ele disse: seja feita a tua vontade. Em Mateus 6, versículo 10, e também Lucas 22, versículo 42. Então, sempre é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida e não a nossa própria vontade. Então, meu querido, minha querida, por mais que eu queira, por mais que eu diga as frases aqui, né, frases de ordens, frases, né, que aparentemente são frases de fé, porque olha a ousadia espiritual, né, olha a fé do camarada, né, olha a fé dele ou dela que está dizendo para Deus: restitui, agora eu quero de volta o que é meu, não é? Na verdade, essas frases vão na contramão do que Jesus ensinou. Ele disse: seja feita a tua vontade. Se Deus não quiser nos restituir, por alguma razão que desconhecemos, ele é soberano para não restituir. Por mais que eu faça pirraças aqui, por mais que eu faça pirraça cantando, orando, gritando na igreja, subindo monte, descendo monte, campanha disso, campanha daquilo, se Deus não quer restituir, ele não vai restituir, porque ele é soberano. E eu é que estou submisso a ele. Eu não tenho direito a dar ordens a Deus, não é? É uma afronta à própria soberania de Deus. Então, a minha oração não deve ser essa aqui: restitui, eu quero de volta o que é meu. A minha oração deve ser: seja feita a tua vontade, como Jesus ensinou a gente, tá? Então, orar exigindo restituição como exigência pode conflitar com essa postura de entrega total que Jesus ensinou a gente, né? Há um contexto valioso aqui que a gente tem que levar em conta, né? O compositor esclareceu, em certa ocasião, que a música surgiu como reação à tragédia pessoal e a intenção de trazer vida e não dinheiro, né? Todavia, o seu uso em campanhas de prosperidade pode distorcer a mensagem original. E, de fato, no mínimo, é uma frase polêmica, né? No mínimo isso, né?
Ele também afirmou, né, não é uma música sobre dinheiro, é uma música sobre vida. Eu achei isso aqui na Wikipedia, tá? O resumo teológico, portanto, embora legítimo expressar desejo de restauração, no caso da vida, o que não ficou claro na letra, né, da música, o uso imperativo em contexto de prosperidade pode usurpar a soberania de Deus e distorcer a nossa oração em barganha com Ele. Então veja que é um problema bastante complicado. Esse cântico restitui, eu quero de volta o que é meu. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, o outro cântico, a gente já está entrando aqui na esfera dos cânticos clássicos, né, nos meios pentecostais, é o cântico conhecidíssimo, Eu Navegarei, cantado recentemente pela Gabriela Rocha. Mas a gente sabe, né, porque esse cântico é antigo, não é de autoria dela, não é, é um cântico bem conhecido. E tem trecho problemático também, né? Eu navegarei no oceano do espírito, né? Eu navegarei no oceano do espírito. É um cântico clássico, né? Especialmente nos meios pentecostais. Mas vamos ver aqui qual é o problema dele, né? Trecho problemático. No oceano do espírito, espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vamos olhar aqui mais de perto o que essa frase quer dizer, né? Algumas questões teológicas. A metáfora, o oceano do espírito, e a invocação repetida da descida como em Pentecostes pode induzir compreensão mística ou emocional, em vez do foco bíblico na soberania do Espírito Santo. Aqui é claro, não chega a ser uma heresia, mas é um clamor, não é, para que haja aqui o oceano do Espírito, que é uma metáfora, claro, né? E esse Espírito que desce como fogo, como em Pentecostes. Só que temos um problema aqui, né? Você vai ver que lá em Pentecostes, a expressão aqui até está correta, como fogo, porque não era fogo de verdade. Em Atos 2, lá em Pentecostes, o que apareceu foram línguas que pareciam de fogo, mas não era fogo. E a gente também percebe aqui, a gente já falou aqui na aula anterior, né, que a imagem do fogo na Bíblia tem a ver com o juízo de Deus contra o pecado do povo, de alguém. E não propriamente com o avivamento ou com a bênção, né, de Deus. O fogo está associado ao juízo. Então, veja bem, né, a metáfora ao oceano do Espírito é a invocação repetida da descida como em Pentecostes. Tudo bem, a intenção a gente sabe qual é, né? A intenção desse fogo aqui, com respeito à habitação do Espírito, ao poder do Espírito, né, propriamente. Mas veja que é uma repetição de um pedido que pode trazer essa compreensão mística ou emocional em determinados cultos em que esse cântico é cantado, tá bom? Não é uma heresia, como eu disse, até agora a gente não está falando de heresia, mas a gente está falando sim de um problema que, dependendo do contexto, pode trazer distorções, né? E esse cântico tão clássico, né, tão comum no meio pentecostal, no meio evangélico pentecostal, ele pode trazer sim experiências emocionais, não é? Muito intensas. E isso dependendo
da experiência que a pessoa pode ter, né, pode levá-la a situações também, né, de exagero. Bom, correção bíblica, o Espírito Santo age segundo a vontade do Pai e do Filho, e não como um ente emocional ou poético. Ele é um consolador e guia evidente na proclamação do Evangelho também, e não algo a ser invocado com rituais específicos, com música, oração, enfim, né? Com algum tipo de invocação que possa induzir o Espírito Santo a fazer o que a gente pede, né? Então, se você entende esse cântico, né, como apenas um desejo, uma invocação, né, de que ele vai estar eh, trazendo para você, trazendo para você o poder dele, a ação dele, ok, não tem problema nenhum. Como eu disse, não tem heresia nesse cântico. É só aqui um disclaimer, né? É só aqui uma palavra de orientação que talvez caiba ao pastor, ao ministério de louvor, né, que estiver ministrando ali, trazer alguma orientação com respeito ao modo como vai cantar, tipo de experiência muito emocionalista que pode ter, para trazer o povo para a realidade, né? Colocar os pés no chão. E não há problema teológico nele, é só mesmo essa questão de prática e de orientação pastoral. Tá legal? Vamos seguir aqui. O próximo louvor é mais conhecido, é mais atual também. É o louvor Ousado Amor de Isaías Saad. Novamente, eu vou sempre repetir isso em cada louvor que eu vou trabalhar aqui, né? Não é para cancelar, não é para criar problema com autores, bandas, com grupos, nada disso. Não é para criar polêmica na igreja à toa. Eu não estou aqui te dando armas para você lutar contra o Ministério de Louvor, para criar uma divisão na igreja, nada disso, tá? É apenas para que você entenda e compreenda com um pouco mais de saudável posição teológica, né? Se vale a pena ou não, dar alguma orientação quando for cantar o louvor, se vale a pena ou não mudar a letra da música em algum aspecto, enfim, né? Para você entender e ter uma consciência teológica sobre os louvores que estamos cantando toda semana, ou até mais de uma vez por semana, na igreja ou nos cultos familiares, nos pequenos grupos, enfim, né? Então, no louvor Ousado Amor, de Isaías Saad, tem um trecho problemático aqui. Aqui é o trecho, né? A música que celebra o amor incondicional de Deus, mas pode dar a entender que as nossas falhas não têm consequência ou não requerem arrependimento explícito. Então, temos que buscar a correção bíblica nessa ideia do amor incondicional, que de fato ele é bíblico. O amor de Deus é incondicional, mas o nosso relacionamento com ele não é incondicional. A nossa resposta a esse amor de Deus tem que ser uma resposta que seja adequada ao amor dele por nós, não é? Então, a correção bíblica, né? O amor de Deus é maravilhoso, mas isso não anula a necessidade de arrependimento e de santificação, especialmente o arrependimento, né? Tanto para a conversão, quanto também para o pedido da santificação diária, né? Que temos que ter. Então, tudo isso é exigência bíblica. Veja aqui Romanos 6, versículos 1 e 2, e 1 de Pedro 1,16, né? Vamos ver aqui, ó, Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A pergunta é séria, né? E veja aqui 1 de Pedro 1,16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse texto aqui nos remete à exigência divina de santidade a nível de perfeição. Porque se o parâmetro é Deus e Deus é perfeito em santidade, eu tenho que mirar o padrão de perfeição divina na minha santidade pessoal. Por mais que seja difícil, até impossível aqui na Terra, né?
e a santidade total é só depois que eu estiver no céu com Cristo, mas ainda assim eu tenho que mirar esse ideal da santidade perfeita, né? Então precisamos unir a graça de Deus nesse amor incondicional, que é bíblico, é verdade, mas eu tenho que unir esse conceito do amor e da graça de Deus com a obediência e a santidade que eu preciso oferecer a Ele em resposta a tudo que eu tenho recebido dele, entende? Então, mesmo esse ousado amor, que é incondicional e é verdade, precisa haver, no mínimo, essa orientação bíblica na hora de cantar o louvor, não é? Ninguém aqui vai deixar de cantar o louvor. Essa parte aqui também não é herética, não tem heresia aqui. Mas tem uma ressalvazinha que você precisa dar para não deixar o povo entender de modo errado aquilo que está sendo cantado, né, na hora do louvor lá. Outra música, e eu quero fechar com ela por hoje, né? É a conhecida música também Faz Chover, de autoria de Eli Soares, né? Faz chover. Então, o trecho problemático é esse aqui, ó. Pedido para que Deus faça chover as suas bênçãos, iluminado por uma linguagem emocional que pode ecoar a teologia da prosperidade também. Veja o quanto essa teologia da prosperidade, né? E hoje tem a teologia do coach também, que é aquela teologia, né, da pregação coach, que trocou a prosperidade financeira e material com a prosperidade emocional, felicidade emocional, né? É tudo dois lados da mesma moeda. É você ter uma palavra de acalento emocional e também acalento financeiro, né, para levar as pessoas a buscarem essa teologia e a valorizarem os pregadores da prosperidade, enfim, né? Isso é uma distorção do que o evangelho ensina. Então, o pedido para que Deus faça chover as suas bênçãos, iluminado por uma linguagem emocional que pode ecoar a teologia da prosperidade, é um problema, é um trecho problemático encontrado nessa canção Faz Chover, não é, aqui de Eli Soares, né? Como eu disse, ninguém aqui vai cancelar a música, ninguém aqui vai criar problema na igreja por isso, ninguém aqui vai cancelar o cantor ou o grupo, né? Mas é para você ter despertamento na sua percepção dessa teologia, né? Da teologia que aparece aqui em certas canções, especialmente do mainstream, né? Correção bíblica, portanto, clamamos a Deus por renovação e livramento, mas o foco deve estar em sua vontade, não na expectativa de prosperidade material. A verdadeira bênção pode ser os sofrimentos suportados com fé, o exemplo de Paulo também, em 2 Coríntios 12, como a gente já viu aqui na canção anterior, né? Muito bem. Eu quero agora fechar, porque o nosso horário, né, já está avançado, já estamos em 15 para as 8. Eu vou encerrar, portanto, com essa canção e continuamos na próxima aula, se Deus permitir, com mais algumas canções do mainstream para a gente poder analisar aqui teologicamente, tá bom? Pastor Aderson, agora a palavra é sua. Joia, joia, joia. Bom dia a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Nós temos a Isilmar Guimarães, outras pessoas e o Alexandre. O Alexandre está aí conosco. Bom dia, Alexandre. Saudade de ti, meu querido. Muitas saudades. E o Alexandre, ele aproveita, ele faz alguns comentários, tece alguns comentários de acordo com a exposição que fora realizada. O primeiro comentário que ele faz de respeito àquela canção que foi dita, Restitui, né? Ele diz assim: se fosse atender o restitui, eu quero de volta o que é meu, nós todos estaríamos perdidos, pois o que era nosso era a condenação eterna, né? O nosso querido irmão Alexandre está fazendo esse comentário aí a respeito de uma possível conclusão emotiva ou por falta de conhecimento, né? Você olhar para trás e pedir a Deus que restituya alguma coisa que nem de direito é nosso, mas por conta da herança do pecado, nós hoje vivemos em desobediência. É, uma percepção perfeita, né? Bom dia, Alexandre.
Sempre bom, né, ter você aqui com a gente. E de fato, o que ele falou é verdade, né. Se Deus fosse de fato restituir o que eu mereço, eu estava condenado, né, mesmo depois de ter me arrependido, porque o que eu tinha antes era o inferno mesmo, né, a condenação. É a própria ira de Deus sobre mim, né. Então, se Deus fosse restituir, de modo, assim, muito literal, seria isso. E ninguém quer Verdade. isso, né, ninguém que já foi salvo por Jesus, ninguém que já foi liberto, né, da condenação Quer estar que no poderia centro de dar tudo. pra gente, quer isso de volta, né, a gente quer a felicidade que Cristo Exato. alcançou para nós, né, da salvação. Então, E perfeita aí a colocação do Alexandre. Vamos lá. verdade, é verdade, muito bom. E aí ele entra numa outra colocação também interessante, que diz respeito à segunda análise, né, que é uma canção conhecida, cantada por muitas igrejas, né, provavelmente você e eu em algum momento já cantamos também, que é aquela "Eu Navegarei". Ele diz assim: "Infelizmente, esses equívocos doutrinários que muitos insistem em chamar de licença poética para justificar a falta de conhecimento bíblico acontecem também em igrejas tradicionais, inclusive, aí ele está falando aqui da nossa fatia de bolo, né, os congregacionais. É, É, vai, pode pode falar, terminar. não, pode falar. É porque eu concordo com ele, né, a licença poética, embora ela exista, até nos salmos da Bíblia tem algumas afirmações ali, de exagero, né, que são tipos de poesia mesmo, né. Certo nível de licença poética, ele é permitido, ele é tolerado, ele é até, se não tiver licença poética, não tem poesia, né. Então, certo nível até de exagero, de hipérboles, né, tem na Bíblia inclusive, nos Salmos, né, tem muito disso. Então isso é teologicamente aceitável. O que não pode haver é a tal licença poética usada como desculpa para você não estudar, não levar a sério a teologia e falar qualquer bobagem nos louvores. Aí o pregador, se for um pregador sério no culto, ele pode estar construindo uma teologia, né, numa pregação, num estudo, e no louvor, logo imediato da pregação, o louvor vai desconstruir o que o pregador acabou de falar. Eu soube de igrejas, que tinha problema lá do pregador, que não era muito aceito, não era o povo não gostava muito dele, porque ele era muito radical, algo assim, né. Ele ficava batendo em louvores, então eles faziam de propósito. O pregador aquele dia pregou, né, um domingo lá, pregou falando sobre uma doutrina e que ele achava, né, que o louvor que era cantado, sempre na igreja, era cantado de qualquer maneira, então ele bate na doutrina, né, na heresia ou no erro teológico lá daquele cântico ou da pregação do estudo. Aí, de propósito, o grupo de louvor cantava aquele mesmo cântico ou cantava um cântico parecido, não é? Para afrontar o pregador, para afrontar alguém. Então, daí seja até para guerras desse tipo, né? Guerras frias ou guerras até acaloradas mesmo, né, na igreja, devido a isso aí. Então, isso é um tema polêmico, é sensível, e é como a gente está tentando ter o máximo de cuidado aqui para não criar problemas, né? Na igreja local, ou mesmo problemas que envolvem, né, até situações aí de direitos, né? E, enfim, de processos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Ter muita sensibilidade quando falamos de temas assim, tá bom? Joia, é isso mesmo, eu concordo e atenção às licenças poéticas, né, essa é a minha fala. Temos que ter cuidado com a atenção às licenças poéticas, porque muitas das vezes a falta de conhecimento leva o indivíduo a forçar, né, com palavras que distorcem aquilo que está sendo proposto. A segunda fala do nosso querido irmão, onde a segunda não, a terceira, né, que é aquele louvor, né, Santo dos Santos, entrar no Santos dos Santos. Diz assim: outro louvor é aquele que diz: Eu quero entrar no Santo dos Santos. O véu do Santo dos Santos já foi rasgado há mais de 2000 anos. E hoje Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, pois pagou o alto preço na cruz do Calvário. É isso mesmo, né?
Aqui o louvor está fazendo alusão, que é uma alusão bíblica, né, não chega a ser uma frase antibíblica, mas, eu não lembro agora se o louvor faz referência ao véu rasgado, a Cristo, que nos dá acesso ao Pai, do Santo dos Santos. Eu não lembro agora se a letra desse louvor que o Alexandre lembra aqui, né, se de fato faz referência a isso, teria que olhar. Mas o fato é que sim, o véu já foi rasgado, o Santo dos Santos já está aberto a nós por causa de Cristo, então tecnicamente eu já estou no Santo dos Santos, que é uma referência ao tabernáculo e ao templo, né, do Antigo Testamento lá. E o Santo dos Santos seria esse lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né, pra, lá na festa de Yom Kippur, que é a festa do perdão, né, o dia do perdão, ele entrava lá e fazia expiação lá, de fato era esse o ritual, não é? Cristo rasgou isso, não temos mais esse ritual, hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos em Cristo Jesus. Então, tem que olhar lá o contexto da canção, né, que o Alexandre lembrou aqui, mas de fato, ele pode ser um trecho problemático sim, ao trazer, né, algum tipo de informação que leve a pessoa a desconsiderar ou esquecer, no mínimo, né, que essa obra de Cristo já foi consumada, já temos acesso ao Santo dos Santos há 2000 anos, há mais de 2000 anos até, né. Exato. Joia, eu faço também coro com isso também. E aí tem uma outra canção que ele diz assim, né, ele faz um comentário, né, a principal e mais famosa é aquela que diz: "Eu quero entronizar entre os querubins". Essa, pelo menos, muitas igrejas já cantam corretamente. É isso aí. "Entronizar estás entre os querubins". É verdade. Não é a gente que entroniza, entendeu? Não é a gente que entroniza Deus e nem Jesus. A gente só declara que ele já está entronizado. Corretamente, né, quem mudou essa parte da letra, as igrejas que alteraram essa parte da letra, agiram corretamente, né. De fato, fica mais correta teologicamente com essa mudança aí. Joia, verdade. E ele traz um alento para o nosso querido irmão: "Olha, fique tranquilo, que ainda comentários exegéticos não dão processo". Pois é. Ele conhece direito, né, o Alexandre É, sabe muito bem de processo, direito, mas é aquilo, né, gato escaldado tem medo de água entendi. fria, né. Então a gente não dá mole para Kojak, né, como dizia É, lá na época do meu pai. A gente não dá verdade, mole para Kojak, a gente, né, fica atento e tenta se livrar de qualquer problema na frente, né. verdade. Mas, estamos aí, amados irmãos, caminhando para o encerramento, mas vejam só como é importante a gente fazer essa exegese, né, ter alguém preparado que consiga nos trazer à luz, pensar corretamente o texto bíblico, aquilo que a Bíblia fala, digamos assim, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, e para a gente conseguir enxergar os exageros, o reverendo Davidson até colocou aqui de uma forma muito brilhante e ao mesmo tempo prudente, que quando a gente lê os Salmos, existe lá a licença poética, né, mas tudo dentro de um contexto. O que nós precisamos nos dias de hoje é estar atento para que não venhamos a abusar, vou colocar, dessa maneira, da licença poética e aí acabar cometendo alguns equívocos que vão dar uma dualidade de pensamentos ou até mesmo direcionar para aquilo que a Bíblia não fala, para aquilo que o próprio Deus em momento algum disse ou deixa transparecer, né. Então aí é um ponto de atenção. E também vale ressaltar que a ideia é trazer o conhecimento. E aí não é para você ir para a igreja ficar brigando, não é para você ir para a igreja porque eu ouvi o reverendo Davidson, porque eu estava lá acompanhando a live lá na igreja, lá no campo missionário de Aracruz. Não, 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 não. Não é assim que funciona, meu amado irmão, minha amada irmã. É você pensar, é você refletir, você pode até conversar, mas isso daí está na mão do pastor e é ele que resolve, ele sabe o que ele está fazendo.
ok? Meus amigos, estamos chegando ao final. Reverendo Davidson, quero pedir a você que faça as suas considerações finais. Quero agradecer Alexandre, como sempre, abrilhantando também as nossas manhãs, junto com a Zilmar também, né? Que Deus abençoe vocês rique e abundantemente. Amém. Tá bom. Obrigado mais uma vez pela atenção dos irmãos, por acompanhar, né, a nossa live aqui, nossas aulas, estudos. E como a gente está dizendo desde sempre, né? Nosso objetivo é apenas trazer um alerta sobre a importância da verificação teológica de tudo o que cantamos na igreja. Porque às vezes o que a gente canta, por ter esse apelo poético, por ter esse apelo emocional, né, nas músicas e canções, acabam fixando mais na mente, no coração das pessoas do que propriamente um estudo, uma pregação. Então é importante a gente prestar atenção para que a gente não cante algo diferente do que está sendo pregado e manter uma comunicação coesa, harmônica, né, entre o pregador, entre o púlpito e também o altar, né, o ministério do louvor. Então, a nossa preocupação é essa, e não criar polêmica, criar problemas, nada disso, tá bom? Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de agradecer o teu nome e, nesse momento, de receber, ó Pai, o estudo da tua palavra. Nos ajude, nos abençoa, nos dá, Senhor, direcionamento, sabedoria, para que possamos ministrar os louvores em nossas igrejas de modo que agradem ao teu coração. Cuida da gente, nos abençoe, nos direcione em tudo, assim pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém, queridos irmãos. Abraços também para você, Alexandre. Abraços para todos que estão aí presentes, nos assistindo nessa manhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Querendo Deus, retornaremos na próxima quarta-feira. Temos mais músicas para fazer análise junto com o Reverendo Davidson, né? Análise exegética, cujo principal objetivo é trazer o conhecimento para que você compreenda, à luz das Escrituras Sagradas, e não para ficar brigando, hein? E amanhã, se Deus assim permitir, retornaremos também com Manhã com Deus, logo, logo, logo cedo, movimento de intercessão, de oração. Deus abençoe. Shalom a todos vocês, hein? Shalom, shalom.